Oi pessoal, meu nome é Fernanda e eu estou hoje dando continuidade ao nosso primeiro vídeo, onde eu contei como foi a minha infância e um pouquinho da minha história até eu conseguir entrar na faculdade. Agora eu vou dar prosseguimento contando o que aconteceu depois. O que poucas pessoas sabem, né, apenas assim as pessoas que realmente passam pelo processo, é que a aprovação é apenas o início de você conseguir realmente ganhar aquela bolsa. Tudo começou então, né, com a gente vendo lá que a gente tinha conseguido a vaga e a gente decidiu então que ia seguir em frente, ia tentar mesmo em Guarulhos, ia largar tudo que a gente tinha em prol do nosso sonho. Foi quando a gente iniciou o processo de organização da documentação. Pessoal, se tem uma coisa que eles pedem, é documento. Comprova treino ali, comprova renda, comprova se você estudou em escola pública, comprova tudo. Porque o ProUni em si, ele é mais para estudantes de escola pública, né? Então a gente tem essa sorte de ter estudado, né? Ou azar, porque a gente pegou bastante greves. Mas a gente teve a sorte, né? Então no caso, de ter estudado em escola pública. Então a gente conseguia entrar pelo ProUni. O início da organização da documentação, a gente começou a recolher tudo porque a gente nunca tinha chegado nessa parte. A gente tinha chegado até fazer a inscrição, no ProUni, no SISU. Mas passar mesmo, a gente nunca tinha nem sabido como que a gente ia fazer depois daí. Mas a gente tem uma sorte, é que a nossa mãe, ela passou por tanto processo de designação na escola que ela era assim para poder organizar a documentação. Então ela já deixou todos os meus documentos e os da minha irmã perfeitinho. A única coisa que eu não consegui comprovar no dia foi a minha comprovante de endereço. Porque como eu não tinha nada no meu nome na residência, a gente teve que fazer declaração. Só que eu não morava com minha mãe, eu morava no fundo da casa da minha mãe. Porque eu já era casada na época, né? Então, assim, eu não consegui fazer um comprovante de residência que eles aceitassem. No dia lá da comprovação, né, que depois de a gente fazer todo o processo, eu tive sorte que quem atendeu a gente no guichê foram pessoas, assim, extremamente de luz. Elas deram dica do que a gente devia fazer para conseguir fazer esse documento, né? E que deu tudo certo. Então, a partir da hora que a gente tinha feito toda a organização do documento, tudo, a gente só precisava ir. Então era meados de julho, quando a gente estava indo para São Paulo. Eu lembro direitinho. Nova Serrana, solão. Você só sentiu um ventinho frio de noite. Então fomos, né, para Guarulhos, super apreensivas. Carro assim, naquela tensão, exceto pelo único fato e circunstância da gente estar escutando Rapa daqui e lá. Cantava Rapa e a gente vivia o Rapa, sabe? A gente pensava assim, Hey Joe, o tempo inteiro, até a gente chegar em São Paulo. Gente, São Paulo era um frio que, sem brincadeira, eu nunca na minha vida tinha passado tanto frio na vida. A gente batia queixo, a gente ficava todo mundo agarrado um no outro. Era aquele trem assim que você olhava pro meu pai, ele tava branco, mas branco, tremendo, encostava nele gelado. Eu falei assim, mãe, a gente não vai dar conta de viver nesse lugar. Como que a gente vai sair de uma cidade que nem chover direito não chove? Quando chove, só levanta o mormaço para um lugar onde é frio. Desse tanto, a gente tinha ido com uma blusinha, um cacharel. Era aquelas blusinhas fininhas, sabe? Que na época, Nova Serrana, a gente passava até calor com a blusa. Chegamos lá, gente. Eu lembro direitinho, a gente tinha levado uma coberta. Podia saber onde estavam os mineiros. Por quê? Tava 5 pessoas sentadas num banco e rolava uma coberta. Olhando o documento. Ai, que fase boa, gente. Aí a gente foi, conseguiu entregar toda a documentação e seguimos então, depois disso, para a cidade de Mogi, que a gente não ia dormir em Guarulhos, porque o meu cunhado já estava morando em Mogi, fazia 6 meses, né? Então a gente foi, seguiu lá para Mogi, para poder ficar lá onde ele tinha arrumado pra gente ficar, né? Todo mundo batendo queixo. Como a gente não tinha conseguido entregar toda a documentação, a gente teve que dormir e organizar tudo para voltar na segunda-feira, para poder entregar. Aí chegou na segunda, pra vocês verem como é que é o clima de São Paulo. Chegou na segunda, já foi todo mundo preparado. Comprando blusa, comprando missa, comprando touca. Todo mundo encapuzado.
5 horas da manhã nós estávamos na porta da escola, da faculdade de Guarulhos. 5 horas, não tinha abrido o portão. E nós lá na fila, plenos. Todo mundo, 5. E pensa, já tava quente. Eu não consigo entender o clima de São Paulo. Porque assim, uma hora tá frio demais, outra hora tá quente demais, uma hora tá frio demais, quente demais. E isso acontece num dia só. Se você não sair de casa sem uma blusa e um guarda-chuva, você tá na água. Vai ser pego desprevenido. Então, a gente conseguiu entregar o resto da documentação e o que faltava? Voltar para trás. E com fé e esperança, nosso Senhor Jesus Cristo ia nos agraciar com a bênção, né? Passou uma semana mais ou menos, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu tava na cidade vizinha fazendo exame, eu tinha ido no médico e eu tinha terminado os exames, que eu tava, não digo semi-jejum, né? Tava morrendo de fome, eu fui pra uma lanchonete do lado lá do negócio. Aí comecei a receber os pins das mensagens. Aí era minha irmã. A única coisa que ela me mandou foi uma foto e na foto tava Sara Carneiro, embaixo Fernanda Carneiro. Gente, e na legenda desse jeito assim, Fê, a gente conseguiu. Eu não te falei que a gente ia conseguir, que era da vontade de Deus, que a gente ia conseguir estudar juntas de novo? Gente, pensa, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava ou se eu comia empalha que eu tava do lado, de tanta alegria que eu tava. Nossa, foi perfeito. Custei voltar de Divinópolis para Nova Serrana. E olha que é só 35 minutos, mais ou menos. Voltei, chegamos, né? Aí começou o passo 2. Passo 2 era o quê? Uma moradia. Descobrir onde, o que nós íamos fazer da vida. Eu não sabia, não. A gente tava indo assim, com a cara e com a coragem. A gente tinha ensaiado até entregar o documento. Mas nós não tínhamos ensaiado o que nós íamos fazer depois, se der certo. Não tinha chegado também nessa parte. Então a gente começou a organizar, procurar moradia. E acredite pra você, não dá certo. Procurar moradia sem visitar o local dá muito errado. Muito errado mesmo, não tem base. Depois eu vou fazer um videozinho pra vocês contando como que foi chegar naquele alojamento. Que foi impagável. Então, né, vamos organizar a documentação. Só que a minha irmã, ela tava em casa, ela tava com tudo planejado para um mês depois. A gente ia casar em agosto, finalzinho de agosto ali. Então, o que aconteceu? A gente foi, ela ficou na cidade vizinha, que é Mogi das Cruzes, que era o nosso foco, né, principal. E eu fiquei nesse tal desse alojamento. Então, ela tinha que vir todo dia de fretado. Isso aí já dá um menino, gente. Pensa, o fretado, ela não fazia só um fretado, ela tinha que pegar uma carona, um trem e na cidade vizinha que ela conseguia pegar o tal do bendito fretado. E olha, ela perdia o ponto ainda todo dia. Todo dia ela dormia demais e tinha que depois descer a pé e subir a avenida inteira para chegar na faculdade. Mas isso é outras coisas, né? Outros 500. Então a gente foi, né? Eu lembro direitinho do dia mais triste da minha vida, que todas as vezes que eu falo para as pessoas do dia mais triste da minha vida, foi também um dia mais feliz da minha vida, né? Porque quando eu tava indo realizar meu sonho, mas para isso eu precisava fazer o quê? Deixar minha família inteira, deixar tudo, emprego, meu esposo tinha ficado aqui, meus pais, tudo para trás. Eu fui com a mala, um pé na frente, outro atrás, para outro estado. Mas se tem um trem que nós não tem, é medo de correr atrás do sonho, né? Eu só lembro do meu pai. Meu pai, assim, ele encostava na parede e ele chorava. Mas ele chorava tanto que, nossa, aí ele chorava, eu chorava, minha mãe chorava. Minha mãe não chora não, você vê minha mãe chorando, meu filho, ó. Eu acho que até desceu, assim, poucas lágrimas, né? Que, assim, lembrar dela chorando assim é bem difícil. E ela chorou nesse dia. Nossa, porque, sinceramente, foi 2 filhas de uma única vez. Você deixar uma aí, depois de uns anos as outras aí, ainda vai, mas 2 de uma vezada no único ônibus, gente. Fomos daqui a São Paulo chorando. A gente parava de chorar para descer, para ir comer alguma coisa, mas depois voltava a chorar de novo. E foi assim que a gente embarcou rumo a São Paulo. Então, chegando lá, começamos a faculdade, né? Eu confesso que depois que você estuda na UIT,
estudar na Universidade de Guarulhos é bem diferente. Sério, eu em especial não me adaptei tão bem a Guarulhos quanto depois eu me adaptei ao UMC. Então nessa vai e vem, né, da minha irmã vindo, eu indo, e nessa muvuca toda a gente estudou 6 meses. Só que aí chegou as férias e ela falou: Fê, eu vou tentar a transferência, porque assim, eu não vou ficar me desgastando, né, com essa locomoção total e ficar me desgastando tanto, sendo que tem 2 universidades que eles aceitam transferências em Mogi. Eu vou tentar. Aí eu já tava assim adaptada, já tinha colegas, já tinha amizade, já tava assim meio receosa de querer sair da faculdade e começar tudo de novo, né? Em outra faculdade, novos amigos, nova equipe, novos professores, todo mundo é assim, deixa a gente meio apreensiva. Aí eu falei assim: Sara, eu vou pensar. Nisso eu vim pra Minas, né? Passar as férias no final do ano, né? As festividades. Cheguei em Minas, eu lembro direitinho. Dia 1º de janeiro, ela me manda mensagem: Fê, a sua transferência saiu. Aí eu falei assim: Sara, mas que transferência? Ela assim: não, eu solicitei pra você estar meio em dúvida, né? Então eu solicitei pra você. Só precisa vir pra poder pegar a documentação. Porque solicitar eu posso, né? Pegar eu não posso. Ai, gente, isso era 1º de janeiro. Fui eu de volta pra São Paulo. Eu morava no apartamento, né? Nisso eu já tinha passado já de vários alojamentos. Nossa, eu tinha mudado de tudo. Tava morando no apartamento com as amigas minhas. Perfeito. Aí fui pra lá, mas não tinha ninguém no apartamento, né? Tava só eu. O mês inteiro, só eu. Eu lembro que eu fui, peguei a documentação, já fui no mesmo dia, já fui pra Mogi, entreguei, e aí você tinha que esperar a análise. Gente, análise. Análise te suga até a alma. Todas as análises da vida, porque eu sou extremamente ansiosa, eu não sei lidar com isso, sabe? Eu fico muito nervosa. Aí o que eu fiz? Comecei a ver Grey's Anatomy. Desde o início. Eu via Grey's Anatomy de 6 da manhã às 6 da noite, depois de dormir um pouquinho, depois via de novo. Acordava, via de madrugada, o tempo inteiro vendo Grey's Anatomy, esperando o bendito sim da UMC. Aí foi quando a gente, um belo dia, sentada no colchão, né, recebi a sonhada ligação, que eu tinha sido aprovada na faculdade. Gente, que sonho! Eu ia voltar a estudar com a minha irmã, e lá na UMC a gente ainda tem uma coisa muito boa. Eu falo assim que lá é top por isso. Porque quem é ProUni tem auxílio do governo ainda. Então assim, é um auxílio permanência, pouco, mas paga os materiais odontológicos. Porque assim, meus pais me ajudavam. Só que aí, ajudar também a comprar material é muito complicado, né? Muita lista do dental. Aí foi quando deu tudo certo. Fui pra Mogi e lá sim, eu me encontrei. Eu falo assim que o meu coração, ele é o UMC. Totalmente. É uma cidade que te acolhe. Não é uma cidade que parece que você tá naquela muvuca, sabe? Que não dorme, que não descansa, que fica só naquele fluxo. Não, lá é como se fosse Divinópolis. Eu falo assim, sabe? Parece muito Divinópolis. É uma cidade próxima da capital, próxima do mar, né? Do litoral. E é sossegada, é vida. Nossa, eu amava. Eu morava a uma avenida de distância da faculdade. Ai, era muito vida. Então a gente ingressou. Como a gente veio de transferência, a gente teve um processinho de grades, né? Que sempre chocam. Na UMC, eu tinha que fazer 6 disciplinas a mais, gente, que teve no primeiro semestre. Então eu tinha que fazer, como a gente caiu direto no segundo, eu tive 6 adaptações para fazer na faculdade. E foi quando, assim, no decorrer do curso a gente teve que fazer, né? Mas teve os agravantes da vida, né? Que foi quando eu descobri a gravidez, que eu meio que dei uma baqueada, sabe, psicológica. Mexe com o seu psicológico uma gravidez no segundo semestre da faculdade. E aí eu tinha essas 6 adaptações e eu só pensava uma coisa: como que eu vou fazer isso depois que o bebê nascer? Então eu surtei. Tive que fazer assim, eu peguei 3 disciplinas e fui fazer tudo numa vezada só, num semestre que já tinha 10. Então foi quando eu fiz 13 disciplinas da faculdade, no semestre, que eu tava já na metade da gestação. Eu lembro que eu saí desse semestre com 7 meses e meio já. Mas, gente, foi punk, muito punk. Mas tá tudo bem, né? Passamos por isso. E aí, estudei, formei,
me engraduei, realizei o sonho de consumo da minha vida e tudo isso ao lado da pessoa que eu mais amava na vida, que era minha irmã. Eu e ela, você sabe assim que ela é o tipo de pessoa que é a metade laranjona da outra? Almas gêmeas. É a gente, entendeu? Eu mais ela, a gente é conectada a nível master. Se eu penso uma coisa, ela já executou. Se eu olhava pra ela, já sabia que tinha que fazer isso. Eu olhava assim, mais assim, meio nervosa, ela já sabia que eu não tinha ido num dia bom. Mas foi a melhor experiência da minha vida inteira, foi ter estudado com a minha irmã. E a experiência mais gratificante da minha vida inteira foi quando a gente estava lá na frente, recebendo nosso diploma com a minha família inteira na arquibancada. Se tem uma coisa assim que realiza a gente, o nosso ser, é ser vir de uma família grande, onde eles não colocam nada por você e você vai lá e mostra que quem faz o seu destino é você. E é a sua perseverança. Então, formei e graças a Deus, eu falo assim que eu consegui. Logo assim, eu não tinha pegado ainda o diploma, eu já estava empregada. É uma coisa assim, que é uma bênção de Deus, é você sair da sua faculdade já empregada. Porque se tem uma coisa difícil, é as pessoas botarem fé em você. É você ir numa entrevista e elas quererem que você faça certo tipo de coisa que você em si não considera aquilo humano, entendeu? Então, você entrar em uma empresa onde você gosta de trabalhar, gosta da equipe e eles deixam você atender do jeito que você sempre sonhou, isso é muito maravilhoso. E eu tive a sorte nos 2 lugares que eu consegui em seguida de ter me formado. E até então, presente momento, né? Tô ainda empregada, já mudei de uma das clínicas, mas foi por conta da pandemia. O que também afetou muito, né, a gente? Mas eu troquei porque era mais próximo e aí eu não ia precisar me pegar muita locomoção naquela época muito complicada, né? Então, pessoal, encerra assim um pouquinho da minha história a respeito de como foi da aprovação até a graduação. Eu agradeço a todos vocês pelas visualizações, peço que ativem o sininho da notificação, deixem um like e, por favor, não esqueçam de seguir, tá bom?